Deus. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, nesta quarta-feira, e nós só temos que agradecer, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado pela nossa vida, obrigado, meu Pai, pela vida que cuidamos, obrigado, meu Deus, pela vida que foi nos dada. Meu Deus, o Senhor, meu Deus, é tão poderoso, e nós vemos, meu Pai, todos os dias, os planos de Deus se cumprindo na nossa vida. Sim, meu Deus, andamos, meu Pai, por esse propósito 52 dias, e o Senhor continua fazendo, meu Deus. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue falando, conduzindo a todos nós. Que este trabalho, meu Pai, seja conduzido, direcionado, meu Deus, pelo Senhor, meu Deus. Que nada venha de nós, meu Pai, que nada venha, Senhor, para impedir e bloquear, meu Pai, os planos, meu Pai, que o Senhor tem na nossa vida. Sim, meu Deus, eu faço parte dos planos de Deus. E nós não podemos se esquecer disso. Eu não posso me esquecer, meu Deus, que eu faço parte destes planos. E que o Senhor, meu Pai, tem algo glorioso reservado para mim. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Deus, a cada jovem. Eu quero abençoar, meu Deus, a cada membro, a cada homem, mulher, meu Deus, a cada um que está, meu Deus, acompanhando. Que está, meu Deus, nesse momento, entregando, Senhor, o seu melhor sacrifício. Meu Deus, que faça, meu Pai, a sua melhor entrega, meu Deus, e que possamos crescer de uma maneira poderosa, de uma maneira, meu Deus, extraordinária com o Senhor. Nos conduza, meu Pai, nesta reunião. Se há, meu Deus, tristeza, se há, meu Pai, uma seta inflamada de tristeza, de angústia, meu Pai, depressão, todo bloqueio, todo espírito de imoralidade, todo demônio que se levantou para destruir as nossas vidas, destruir os jovens, destruir as igrejas, destruir os templos, destruir, meu Pai, os planos que o Senhor tem para nós, nós queremos quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Deus. E pedir que o Senhor tome controle, meu Pai, das nossas vidas. Tome o controle de tudo, Senhor. Não nos deixe, meu Pai, ao final, meu Pai, deste propósito, esquecer do maior propósito, meu Pai, que é o plano, meu Pai. E o propósito de te agradar. O propósito de viver, meu Pai, uma vida, meu Deus, santa. O propósito de viver uma vida, meu Pai, com visão, com discernimento, com coração puro e honesto, sincero, meu Pai, perante o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Meu Pai, trabalhe, meu Pai, individualmente com cada um, Senhor. E que nenhum, meu Deus, venha se perder, mas venham entender, meu Deus, que nós temos um plano grande e que o Senhor irá cumprir. Meu Deus, o Senhor irá cumprir. Meu Deus, que nós possamos entender, Senhor, que não depende, meu Deus, do Senhor, mas depende totalmente de nós, porque o Senhor sempre quer fazer, o Senhor sempre quer derramar e transbordar na vida do teu povo. Nós te amamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor continue falando e nos ouvindo, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor e já sei, meu Deus, e tenho a confiança e a certeza que esta reunião será, meu Deus, poderosa. Não será mais uma, mas será, meu Pai, uma reunião que o Senhor irá operar do início ao fim. Que o Senhor vai conduzir a todos nós, meu Pai, para um rompimento e para, meu Pai, um estabelecimento, meu Pai, que nós venhamos a estabelecer. Meu Pai, ser pessoas estáveis. Sim, meu Pai, continuistas, persistentes e consistentes. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 graças a Deus, pode sentar por gentileza. Sim, eu faço parte, nós fazemos parte dos planos de Deus. Repita comigo, eu faço parte dos planos de Deus. Finalizamos ontem este propósito, e chega num tempo, e eu vejo muito jovens, pessoas que já são maduras em Deus, pessoas que não são mais jovens de idade, mas talvez jovens de fé. Chegando no final de um propósito como esse,
Muitos não receberam o que gostariam, muitos receberam, mas não foi tudo. Muitos nem chegaram a concluir este processo, esse propósito. E começa hoje, um dia depois, aquela enxurrada de setas do diabo. Mentira dali, mentira daqui, falando, você só perdeu seu tempo, você gastou dinheiro que você não tinha, você podia ter feito algo, sai da igreja, vai para outra, eu disse que não funcionava, mentiras e mentiras e mentiras e mentiras, e continua mentindo. Muitos esquecem o que está em Efésios, que nós temos um plano extraordinário, e o plano de Deus pode não consistir nesse momento, o propósito 52 dias, ele é um plano que vai ser entregue mediante a nós. Deus, ele quer fazer. Eu lembro que quando eu comecei esse projeto, né, não que eu iniciei, mas que quando foi me jogada a capa, a questão dos jovens, nós tivemos uma visão muito clara, e a gente bateu muito relacionado a isso. Nós daqui a alguns dias, não vai chegar nem em 20 dias, nós estaremos realizando o 3º encontro dos Jovens Diamantes. E muitos não tiveram essa convicção do que está escrito em Zacarias 12:8. O mais fraco entre eles será forte e valente como o rei Davi. Zacarias, profeta que era, ele fez essas declarações pelo Espírito Santo. E essa é a visão, essa é a direção, é isso que eu acredito, é isso que nós, do Ministério Mudança de Vida, acreditamos. Que o mais fraco entre eles será forte e valente como o rei Davi. Acreditamos tanto nisso que até roupas, desde moletom, outras vestimentas que nós iremos lançar ainda, vai vir com esse versículo. O versículo, ele não vem para você achar bonito, ou talvez achar bacana, mas isso vem para você lembrar que você faz parte desse exército. Mas nós fazemos parte dele quando nós entendemos que ainda há um plano. E para eu participar e viver este plano, e ter este poder, entender que o mais fraco, eu posso até mesmo ser fraco, mas em Deus eu serei como o rei Davi. Mas aqui ele está falando do mais fraco, e o mais forte, e o mediano. Davi, ele foi um arquétipo. Ainda eu coloquei a tradução aqui, o arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento associado a um personagem ou um papel social. Deus está procurando novos Davis. E o nosso projeto está alinhado ao projeto de Deus para levantar um exército de Davi, um exército poderoso, um exército vivo, um exército valente, um exército que ama a Deus acima de tudo, um exército que busca a lapidação de coração, a lapidação de vontades, de intenções, de motivações, um povo que busca todos os dias aprender, reaprender, desaprender, esse processo que não para. Você nunca pode parar, você nunca pode sair da posição de aluno. Sim, você pode ensinar outros alunos, mas você precisa sempre ser o aluno de Deus. Você não pode achar que você vai ser o professor de Deus. Você não pode achar que você é o pastor que prega para Deus. Porque muitos, quando não cumpre e quer tentar as suas vontades, esquece dos planos de Deus, está querendo ensinar Deus a trabalhar. E você não ensina Deus a trabalhar. Você cumpre ou não cumpre. Você vive ou não vive. Você atrasa a tua vida ou você acelera a tua vida. Tudo será através do Espírito Santo e da graça.
Essa é uma grande ferramenta que Deus nos deu. Estamos buscando mudança de paradigma, mudança de visão, uma metamorfose. Efésios ainda diz, 3:8. Por isso aqui estou pregando, escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso. É tornar público tudo isso. A nossa tarefa é tornar público. Quando você torna público, o nome de Deus é exaltado. Tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunido nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Uau! O extraordinário plano. O extraordinário plano de Deus. O que é extraordinário? Admirável, espantoso, maravilhoso, fabuloso, grandioso, inacreditável, incrível, inimaginável, sensacional, esplêndido, excelente, brilhante, fabuloso, magnífico, notável, ótimo. Sim, o plano de Deus é isso na sua vida. O plano de Deus tem que se cumprir desta maneira. As pessoas podem até não saber todos esses significados, mas é aquilo que você faz, ela se sentir, mas ela não tem palavra para expressar, é isso aqui. Porque quando nós entramos na nossa casa, e você não fala igual, você não pensa igual, você não é aquela mesma pessoa, quando você termina um propósito como esse, e muitos do seu trabalho, da sua casa, vêm e falam, e aí? Eu já falei aqui sobre como é bom, né, para o negativista, o pessimista essa vida. Porque a vida do pessimista é a vida de preguiçoso, é a vida de vagabundo. É só ficar sentado esperando dar errado. A melhor papel é esse. Se deu certo, foi sorte. Se deu errado, eu avisei. Mas o papel daquele que acredita, o papel daquele que confia, o papel daquele que sabe o que Deus tem para mim, é o mais difícil porque depende de você. Fala, depende de mim? Depende de mim. Acontecer. Se não for por você, não será por ninguém. Se você não arregaçar suas mangas e entrar nos processos e dar condições a Deus de ser o melhor cara, as melhores informações, fazer o melhor marketing, vender para os melhores clientes, você tem que ralar para dar certo. O cristão tem que trabalhar mais. Porque quando a gente fala que o plano de Deus é extraordinário, você não pode parar quando o ímpio está parando. Porque hoje você vê, é briga de cachorro grande. Você entra em empresas, qualquer setor que você entra já com disputas. Você entra num setor de celular, tem uma Apple aí, uma Samsung. Você entra num setor de software, você já tem várias empresas, inclusive a Microsoft. Você entra em qualquer setor, entra em carros, meu Deus do céu, carro não é o que mais tem hoje, empresas de todo tipo. Você entra numa escola, você entra numa loja de roupa. Hoje brota. Você vai aqui no Brás, aqui, você não consegue contar a quantidade, todo mundo tem um nome. Pode fazer o mesmo cara que fabrica para todo mundo, mas a etiqueta muda. Todo mundo está lá vendendo roupa. Como você vai se destacar? Como o seu plano extraordinário vai ser conhecido? Como você está sendo, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, está tornando conhecido e comentado até. Ou seja, se chegou no céu, chegou na terra também. Quer dizer que o seu plano, para chegar no céu, tem que estar chegando por toda a terra. Você está querendo que o anjo dá assunto? Você quer dar assunto para anjo, se nem para tua casa você dá assunto?
Você é a pessoa que está tendo as mesmas atitudes, o mesmo pessimista, o mesmo cara que não acaba nada que começa, a mesma mulher que não finaliza nada. Por quê? Porque você não recebeu o que queria no propósito 52 dias. Porque não foi dessa maneira, não foi do seu jeito, não foi no seu tempo, não foi na empresa, não foi seu salário, não foi desse jeito. Mas há um plano maior do que o plano dos 52 dias. Muitos receberam, e às vezes o seu plano não fazia parte deste plano, mas há um plano para você. Fala, Deus tem um plano para mim? Deus tem um plano para mim. Se você tem um plano, então confie no plano de Deus, porque Ele não erra, Ele não atrasa, Ele não se adianta, Ele chega na hora certa. É engraçado que tem coisas que você lembra, coisas importantes que você quer lembrar, mas você não lembra, mas coisas inúteis você lembra às vezes que não é inútil. Eu lembro no meu primeiro estágio, no meu segundo estágio de direito, um dia eu cheguei, depois de eu ter passado todos os meus testes no primeiro, fui demitido, muita coisa aconteceu, eu estava no segundo, e a primeira vez que eu falei com o advogado, que é o estagiário dele, ele falou assim, não, você tem que chegar a tal horário, tal. E eu falei assim, não vou chegar, né, até aquela vontade de agradar. Não, vou chegar até antes. Ele falou assim, não precisa chegar antes, chega no horário. Eu adorei essa frase, não esqueço dela. Porque você não precisa, você não foi contratado para chegar antes. E nem depois, você foi contratado para chegar no horário. Deus, Ele sabe do horário, Ele é o Deus do tempo. E caso alguma coisa não for do seu agrado, Ele volta o tempo. E caso for, Ele adianta o tempo. Deus, Ele é o poderoso que faz o que Ele quiser com o tempo. E tem um detalhe em tudo isso, nós estamos no tempo. Desde o culto começou, já tem 19 minutos, o tempo está passando. E o que você vai fazer com esse tempo? Será que esse tempo, até esses 19 minutos, foi um tempo mais próximo da sua partida? Ou é um tempo aproveitado, ou um tempo que você já foi desperdiçado? Porque o plano de Deus, ele vai acontecer. E eu faço parte dele. E eu faço parte desse tempo. Um tempo de bênçãos. Um tempo de vitória, mas tempo de desafio. Um tempo de 2022 de 10 vezes mais, mas pode ser um tempo de 2022 somente para mostrar a pessoa preguiçosa e procrastinadora que eu sou. Eu não posso mais ficar brincando. Só porque Deus não me deu, eu sou birrento, agora não venho mais. Eu tiro o pé. Quer dizer que eu trabalho como Deus, como Ele fosse um corretor de imóveis? Ele me mostra, e aí eu decido, eu faço uma troca. Será que Deus é mais importante? Será que as bênçãos de Deus é mais importante do que o Deus das bênçãos? Será que as bênçãos de Deus é mais importante do que o Deus das bênçãos? Será que a mão de Deus é mais importante do que a face de Deus? Será que nós ainda vamos brincar de achar que Deus é meu amiguinho? Que quando eu não quiser eu não falo com Ele? Ou eu brigo com Ele? A gente não brinca com Deus. A gente não brinca e não briga. A gente respeita, obedece, abaixa a cabeça. A gente é o meu servo, que eu falei em dois cultos atrás. Seja o meu servo. Porque Ele não está falando de um servo. Quando Deus fala de você, Ele fala que você é dEle. Você serve a Ele, é meu servo. Não é servo do inimigo. Não é servo do pecado. Não é servo do dinheiro. É meu. Fala, eu sou servo de Deus. Sou servo de Deus. Deus, Ele não tem um plano ou um desejo somente que vivamos uma vida extraordinária. Ele se agrada disso. Saiba que não faz parte somente um plano, mas isso agrada a Deus, é gostoso para Deus. Ele gosta de ver você tendo vitórias. Isso agrada a Ele. Porque mais uma vez o nome dEle vai ser conhecido através dos seus resultados. Nós que vivemos em um mundo imperfeito, como conseguimos agradar um Deus tão perfeito? Eu vejo hoje
tantos jovens tentando agradar aos pais, fazendo o possível e o impossível para agradar os pais e as mães. Mas muitas vezes não consegue. Porque muitas vezes o pai e a mãe também têm feridas. E ferido fere. E o que acontece quando um jovem, com essa vontade, esse amor, essa necessidade de agradar os pais que não têm retribuição em troca, quando ele não consegue agradar, ele se volta a uma vida destrutiva, com amigos destrutivos, com relacionamentos destrutíveis, com vícios destrutíveis. Vai para pessoas que já estão rejeitadas, se junta com os rejeitados. E o rejeitado rejeita mais. Você sabia disso? Aquele que planta rejeição, colhe rejeição. Quantos, por um tempo na minha vida, eu achava que as pessoas estavam me rejeitando, mas eu estava rejeitando as pessoas, eu não percebia isso. Você é um rejeitado, você rejeita e você, o que acontece? Mais uma bola de neve, mais rejeição. Porque você rejeita um, porque você acha que ele fez alguma coisa, ou que você acha que ele não fez, ou porque acha alguma coisa, você vive no achismo. Mas você nunca acha nada. Porque quando você encontra Deus, você encontra tudo. Você não precisa encontrar alguma coisa, você já encontrou tudo. Quando você encontra Deus, você se encontrou. Você encontrou a sua identidade. Agora faz sentido o seu CPF e o seu RG. Agora faz todo sentido a sua certidão de nascimento. Agora você tem sentido na sua vida. Quando você encontra Deus, você não precisa encontrar mais ninguém, as pessoas vão te encontrar. Quando você encontra Deus, você não precisa correr para nenhum lugar, as pessoas vão correr atrás de você. Jesus não corria atrás de pessoas, a multidão corria atrás de Jesus. Sim ou não? Então será que é possível agradar um Deus perfeito? Repita comigo, sim. Segundo Pedro, tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus. Tudo, repita comigo, tudo. Tudo. Que diz respeito à vida que agrada a Deus, ou seja, tudo, as ferramentas, os argumentos, a todas as informações, está disponível nesse maravilhoso livro, a Bíblia. Então tudo que diz respeito sobre a ferramenta, a maneira que você agrada um Deus perfeito, sendo imperfeito, está na Bíblia. Nos foi dado milagrosamente quando tivemos a permissão de conhecer pessoalmente, intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam foi a melhor convocação. Continua. O pessoal está meio lerdo, deixa que eu ler aqui. A melhor convocação que receberam. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus depois de terem voltado as costas para o mundo corrompido pela cobiça. Presta atenção. A sua participação na vida de Deus. Fala, eu faço parte da vida de Deus. Eu faço parte da vida de Deus. Uau! Depois de terem voltado as costas para o mundo. Ou seja, quando você vira as costas para Deus, você não faz mais parte dos planos. Mesmo fazendo parte, você acaba atrasando os planos. Mas quando eu viro as costas para o mundo, para as minhas vontades, para as minhas amizades, para os meus relacionamentos, para os meus desejos, para os meus vícios, quando eu viro as costas para o mundo, eu volto a fazer parte dos planos de Deus. E o plano de Deus ainda está em vigor. Fala, o plano de Deus ainda está em vigor. O plano de Deus ainda está em vigor. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente. Foi dado. Ou seja, você tem o que é necessário para agradar a Deus. Esse foi o poder que foi nos dado. Se você buscar agradar a Deus pela força da carne, você não consegue. Porque você não é mais forte que o pecado. Você não tem o controle sobre nada. Todas as vezes que você tentou ter o controle de algum vício, algum pecado que você cometeu ou comete, e tentou se livrar dele sozinho,
pela força da carne. Você pode ter jogado o celular fora, ter jogado o computador fora, ter se trancado num quarto, mas ainda pensamentos, sentimentos têm presença, e você ainda continua, mas o poder da graça nos traz uma blindagem, que nos faz pular, vencer, virar as páginas para esse pecado. A graça é uma das grandes verdades, para não dizer a maior verdade da Bíblia, do Novo Testamento, pois ele é o fundamento da nossa salvação e nossa vida em Cristo Jesus. A salvação, Efésios 2, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é a graça imerecida. Ela não pode ser conquistada, ela é dom de Deus, você não pode comprar a sua salvação. Antes de eu entrar nessa parte mais aprofundada da graça, nós precisamos lembrar que o plano de Deus, ele muitas vezes é esquecido pelo plano do diabo. Muitas vezes o plano que Deus tem para nós, ele é trocado em um momento, e às vezes vem aquele pensamento rápido. Às vezes aquele 1% de mentira, ele vira 2%. Depois, agora a verdade que era para estar 100% no seu coração, na sua mente, no seu espírito, na sua alma, agora está 99%. Depois vira 97%. O diabo vai ganhando território, porque a gente vai esquecendo daquilo que é mais importante. Vamos nos esquecendo da palavra. Vamos nos esquecendo das promessas que o Senhor nos deu. Quantas palavras o Senhor já liberou nesse altar? Quantas palavras o Senhor liberou para você? Quantas bênçãos o Senhor liberou para você ali no seu quarto, em silêncio? E quando estamos passando pelo processo, pelas dificuldades, acabamos esquecendo tudo aquilo que o Senhor prometeu. Hoje eu falei no culto do meio-dia sobre o povo de Israel. O Senhor deixa bem claro em Êxodo 14:3. Eu vou ler esse breve capítulo para você. Assim o rei do Egito vai pensar, isso é o Senhor dizendo para Moisés, assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. O Senhor deixa claro para Moisés que o rei, o inimigo, iria perseguir. Por quê? Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder, e os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Deus, o Senhor. Ou seja, eu perco toda a graça quando eu entro no modo murmuração. Ela tem a palavra ali, ela tem a direção, mas eu estou aqui pedindo algo para Deus. Eu quero um milagre, eu quero uma resposta, eu quero vitória. Ok, pedi como o povo aqui, queremos a liberdade. Chega o dia da liberdade, você entra num processo, porque eles iriam passar por um processo. E olha como Deus é um Deus de detalhes. Deus disse para eles, o rei e todo o exército dele vai perseguir vocês, porém eu me mostrarei, eu derrotarei, eu mostrarei que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Perfeito. Mas aí quando aquele povo dá de frente para o mar, do lado só montanhas, atrás o inimigo, o problema, a situação, você olha e fala, não tem saída. Tem um mar na minha frente, tem um inimigo atrás. Talvez é assim que você se encontra. Acabou 52 dias agora. Eu fiz tudo, eu participei de todos os cultos, eu fiz todos os jejuns, e agora eu estou cercado de situações, eu não estou vendo saída. Mas o que o Senhor falou com você no primeiro dia, no início do propósito? E aí quando esse povo se encontrou desse jeito, o que saiu? Murmuração, reclamação. Melhor seria se tivéssemos morrido no Egito. Melhor seria se eu não tivesse conhecido a igreja. Melhor seria se eu não tivesse agido aquela fé, ter feito aquela oferta. Melhor seria. Porque você vai acreditando nas mentiras do diabo. E quando você entra nesse modo
de questionar, de murmurar, você perde toda a graça. Esse povo, eles perderam, eles dispensaram a graça. Não tem Deus aqui. E quantas vezes Deus está falando, eu vou fazer. Você vai passar pelo processo, mas eu vou fazer. O ponto é o meio. É o meio. E o Senhor está dizendo, eu estou com você. Você vai passar por isso. Eu vou dar a vitória. Você tem graça, como acabamos de ler, você tem graça, você recebeu. Se você recebeu, você pode passar, você pode vencer. Porque essa graça, ela está disponível, ela está aí. Mas algumas pessoas usam e outras não usam. Então, até eu dei essa direção hoje no culto do meio-dia. Toda vez que você se encontrar no momento difícil da sua vida, cadê as palavras, cadê as promessas que você anotou? Porque eu vejo que tem bastante pessoas que anotam. É nesse momento que você se encontra em meio a tantas situações que você tem que pegar a sua agenda, dobrar o seu joelho e orar. Aqui, Senhor, está aqui. Nesse dia, naquele culto, o Senhor me deu essa palavra. Eu estou esperando ela se cumprir. Isso é fazer uso da graça, porque você renova, as suas forças serão renovadas, a sua alegria, que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é ver a nossa força. Será que o Senhor está vendo a sua força? A sua alegria em meio a tantas situações, é a graça que você tem. Então, não tem que se usar essa expressão. É interessante porque agora mesmo no Poder Jovem, né? Ele estava falando, uma jovem, ela deu um testemunho, aquilo foi muito forte para mim, porque ela recebeu um diagnóstico, que ela teria 5 dias de vida, e cada dia o dia que virava, né, então deu 5 dias, no 6º dia, ela levantou, meu Deus, obrigado, porque eu recebi a graça, eu estou viva. Então, será que estamos fazendo uso da graça? Será que estamos agradecendo todo dia? Será que estamos sendo gratos por Deus? Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu sou grato e eu vou fazer uso da graça, porque eu recebi essa graça. Como diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Eu preciso ter fé. A gente falou na segunda-feira sobre isso, sobre a fé, essa certeza. Entender que, gostando ou não, querendo ou não, a graça está aí. Ela foi conquistada, a graça é de graça, ela é imerecida, ela não pode ser conquistada, ela já está disponível para você. Ela é dom de Deus, e da mesma forma que você não compra a graça, você não compra a salvação. Efésios 2:7. Agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós a graça. Ele quis derramar sobre nós a graça. Ele quis derramar sobre nós, isso foi um desejo dele. Porque ele sabia que isso seria para benefício dele. Isso foi algo disponível, transbordado na sua vida, em todos, desde ímpio a justo. A diferença é que o ímpio não usa e vive na carne, mas está lá, está na gavetinha espiritual. O dia que ele virar as costas para o mundo, ele pega a graça dele na gaveta. O dia que ele virar as costas para Deus, ele devolve a graça. Da mesma forma que ela acabou de falar, que a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza do Senhor é a nossa fraqueza. Então, quando você entristece o Senhor, nós ficamos fracos. É impressionante que quando estamos na carne, nós não conseguimos vencer as nossas vontades. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está feliz, um dia está triste, mas com o Senhor nós temos um dia estável. Bispo, mas não tem problema assim, mas você confia em Deus e você continua feliz. Bispo, não tem doença? Pode ter, mas você continua em Deus. Por quê? Você sabe que o seu Redentor vive. Você sabe que se você viver é Cristo, morrer é lucro. Você vai para algum lugar. E aquele que tem Deus sabe para onde vai.
Ele quis derramar sobre nós a graça e a bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. E a sua parte, a nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele, o bastante, para permitir que ele haja de maneira integral nas nossas vidas. É um imenso presente de Deus. Nós fomos os protagonistas da história. E somos salvos pela graça, e é impressionante que muitos serão julgados no tribunal. E alguns ainda se esqueceram ou não sabem disso, mas no livro de 2 Coríntios 5:10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, se nós estivermos diante de Deus e Cristo nos perguntar: por que devo aceitar você aqui no meu reino? Isso não vai acontecer. Se isto acontecer, você não pode virar para Deus e falar: é porque eu tive uma boa vida, é porque eu alimentei os pobres. Você não pode falar: porque eu fui um jovem diamante fervoroso, mesmo sendo um bom argumento. Você não será aceito no reino porque você era do ministério Mudança de Vida, porque tocamos vidas, porque ajudei com grandes ofertas, porque lavei muita cadeira. Porque fiz parte do exército de Davi. Porque, se fazer parte, aí sim. Aí fiz parte do exército. A nossa resposta é porque Jesus foi na cruz do Calvário, derramando seu sangue. E foi esse que nos resgatou. E não podemos nos esquecer que a graça para viver uma vida que agrada a Deus é uma vida de um cristão. Quando você entende que ser um cristão é um pequeno Cristo, é ser um pequeno Cristo em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ser um grande, pequeno Cristo na minha casa, como um pai, como uma mãe, como um jovem. Infelizmente, muitos jovens e muitas pessoas na igreja veem a vida de Cristo pelas lentes da lei. A gente ainda falou sobre isso ainda no culto dos pais, né? E a Jéssica ainda falou sobre isso, e eu ainda dei um exemplo pegando um copo, que muitos enxergam a Deus através de uma lente. Mas se a lente estiver suja pelo pecado, sujo por pais que não foram o intermediário entre Deus, entre a terra e o Senhor, você vai ver um Deus mau, um Deus que não te ama, um Deus que não te respeita, vai viver murmurando, vai viver reclamando. E agora, em vez de depender do favor de Deus, através do dom, estamos tentando conseguir as nossas próprias vitórias pela força do nosso braço. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3. Permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. É preciso perder todo o juízo. É preciso você realmente ser um alienado para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Paulo fala que aquele que tenta vencer a si mesmo pela força da carne, aquele que quer nascer de novo pela força da carne é um louco, é um sem juízo, é um alienado.
Só de você pensar, é isso que ele fala. Porque sem a graça não dá. Sem a graça é impossível. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoá-la? Se vocês não foram capazes o bastante para começar esta obra de Deus, se nós não fomos capazes de nem adicionar, agregar alguma coisa, iniciar alguma coisa, você acha que você pode aperfeiçoar alguma coisa? Será que tudo o que sofreram foi inútil? Cuidado! Vocês podem perder tudo o que alcançaram. Gálatas 5. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com os seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo. Vamos ler juntos. Quem escolhe viver de acordo com seus planos, religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo, e está fora da graça. Eu peguei nessa versão mensagem porque assim, é fácil entender, eu não preciso agregar nada aqui. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, porque aí você é um religioso, tentando ser justo, você acha que justiça é não cortar o cabelo? É andar com saia até o tornozelo? É não comer? E eu respeito, tá? Mas eu estou explicando, dando exemplo. Eu me formei em Direito com 2 amigos que era de uma denominação, e um deles ainda pregava, e todas as vezes que, às vezes a gente ia comer alguma coisa, às vezes uma batata frita, alguma coisa, na época ali da faculdade, vinha com bacon, e eles não comiam, eles pediam para tirar. Todas as vezes, tudo que era relacionado a bacon, a coisas assim, comida de porco, tal, outras coisas, que a gente sabe, né, que na lei fala, né? Eles mandavam tirar. E eu lembro de toda vez que eles tiravam, eu falava, maravilha, sobra mais para mim. Aí eu botava o deles no meu prato. Mas um deles, não o que pregava, falava tanto palavrão na mesa. Tudo, sei lá, filha da, sei lá o que, tal. E eu ficava pensando nisso. O que adianta a gente não comer bacon se eu falo como um porco? E eu falo com total amor do mundo, tá? Às vezes tentar do meu jeito. Às vezes eu, como se diz, falta uma camurça em minhas falas. Mas aquele que fala muito, Jéssica até botou na minha mão aqui. Mas porco é um animal, cara. Foi criado por Deus, então é tudo que Deus é bom. Até a cobra, Deus fez e adora. Até a astúcia da cobra é elogiada. Por que não um porco, né? Mas quem não gosta de um bacon, uma panceta? E eu lembro disso. Que ele falava, e eu até falava para ele. Depois de um tempo, ele entrou em depressão. Conversei com ele e tal. Nós precisamos entender que não é o que entra, é o que sai. E não somente o que entra de palavra, mas o que sai de prática das palavras. Da mesma maneira que você come um alimento que você fala que é proibido, tanto que Pedro, na sua visão, viu lá o lençol descer, e ainda ele falou, não como nada que é impuro, mas você está querendo chamar impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei, Pedro? Se eu criei, por que agora é impuro? Tinha propósitos, hoje não há mais. Essa questão foi o quê? Foi vencido. Agora eu posso o quê? Ter a noção e a visão dessa maneira. Eu posso comer, não como, mas falo. Eu posso comer a palavra de Deus, eu posso estar comendo este culto, mas no momento da prática, será que o que está saindo, porque não é o que entra, é o que sai? Pode não comer o porco, mas fala besteira. Pode, muitas vezes,
comer a palavra, mas o que está saindo de você? Quando você é exprimido. Quando você espreme um limão, sai limonada. Laranja, sai um suco de laranja. E quando é exprimido um cristão, sai verdade. Quando se espreme um religioso, sai julgamento, sai condenação, sai um fardo pesado, aquele saco de 50 quilos de cimento, joga mais nas costas dos outros. Quanta gente que é religiosa e pesa a vida dos outros. Quanto mais regras, quanto mais julgamentos, quanto mais protocolos na igreja, mais língua grande existe. Quantas vezes aqueles que botam, saia até lá, roupa até lá, não corta, tal, fala, eu lembro da época ainda da minha avó, não era pequenininho, ia lá na Assembleia, ia maravilhosa, a igreja muito maravilhosa, tanto que veio de lá, começou de lá a fé da minha avó, Mas eu lembro que era o quê? Muitos julgamentos naquela época, em cidade pequena tal, e falava, e não podia muitas regras, tinha muito. Mas tinha as coisas boas também. Agora a gente tem que entender que eu só consigo ser santo através da graça. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo, está fora da graça. Eu não tenho mais graça agora. Eu vivo o quê? Uma vida carnal, eu vivo uma vida totalmente que bloqueia a graça, sendo religioso, condenando, falando mal, fugindo, acreditando só nas minhas verdades. E o que adianta? Aquilo que nos alivia, aquilo que me ajuda a levar as minhas cargas, é a graça. Eu estou tirando aquilo que vai me aliviar, aquilo que vai me ajudar, aquilo que vai me capacitar, aquilo que vai me encorajar. E muitos estão tentando ser justo, como está escrito aí, mas tentando ser justo, mentindo, enganando, sendo desobediente. E toda vez que você tenta ser justo, então eu tenho uma religião, na igreja eu sou aquela pessoa assim, sou a pessoa, sou o cara, sou a mulher. Então eu estou tentando ser justo, mas na minha vida privada, no meu dia a dia, com a minha família, eu estou sendo um religioso, então eu estou se desligando de Cristo, eu estou fora dessa graça. Então isso, talvez é a resposta para você. Será que você não está tendo essa atitude religiosa? Eu estou tentando ser justo, mas ao mesmo tempo eu tenho atitudes religiosas, porque se você está nesse caminho, você está se desligando de Cristo e você está fora da graça. Então precisa ter essa atenção e saber se você está tendo atitudes religiosas, porque ter uma atitude religiosa é aquela, não, eu creio, eu tomo posse, a palavra é para mim, eu vou, chega lá no dia a dia, nossa, deu tudo errado, solta palavrão, besteira, faz tudo errado, mente, engana, é trapaceiro. Acabou. Você é apenas um religioso, tentando ser um justo. No livro de Tiago 4, 6, na ampliada, diz: Deus nos dá mais graça. Perceba que ele fala duas vezes isso. Deus nos dá mais graça. Quer dizer que é uma multiplicação, ele acrescenta a graça. Às vezes hoje você tem graça para participar deste culto que você tem. E aí muitos aqui ainda até estão cansados. Aí quando a gente às vezes pega, vou dar o exemplo da bispa que fez o jejum do Novo Amanhecer, você se surpreende. Eu lembro de alguns aqui que estavam lá, passar toda a madrugada, em pé, 7, 8 horas de jejum, orando sem parar, além, obviamente, da bispa. E a gente fala, gente, às vezes eu não consigo fazer isso, às vezes eu cheguei cansado, meu Deus, como eu consegui? Aí você consegue ver na prática o poder de Deus na tua vida. Essa multiplicação de graça, se você tem graça para andar 1 quilômetro, Deus te dá graça para você andar 2. Agora você tem mais graça para você andar 10. Antigamente eu não conseguia viver para mim. Eu não tinha para mim.
Depois eu comecei o quê? Evangelizar. Depois eu comecei a ser líder do evangelismo. E estava lá. Depois acrescentou mais graça. E eu precisei o quê? Para um patamar maior. Melhorei agora e ter mais tempo com meus filhos. Tive mais graça para ter. Depois chegou os jovens, mais graça. Depois chegou o outro, mais graça. Depois chegou a segunda, mais graça. E continua a graça. E chega mais projetos, e chega mais trabalhos, e chega o social. E chega atendimento, cultos e coisas, e vai acontecendo. E você tem graça, e você não para de ter graça. E hoje, eu estou em tantos setores. Eu falo, meu Deus, eu não tinha para mim. Aí você entende o que é graça. Deus, Ele vai multiplicando graça. Paulo fala sobre isso, e às vezes a gente vê jovens se condenando. Eu pequei, eu errei, eu sou um lixo, eu sou um carnal, eu sou imoral. Quantos vivem se condenando? Mas eu tenho uma boa notícia para você. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Sim, porque é nosso. Quer dizer que todo mundo peca. A boa notícia é que você não é único. Às vezes você está tão pesado, você está tão triste, está procurando alguma coisa para se alimentar, e eu falo para você, e que essa mensagem venha ficar e fixar no teu coração. Todo mundo erra. Todo mundo peca. Todo mundo desagrada a Deus em algum momento. Mas a questão é, pecador todos somos, mas não somos praticantes do pecado. Aprenda hoje que você não é esse erro e que você pode vencer esse erro através de Deus e da graça que Ele te fornece. É só você confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Através da graça, Ele é fiel e sempre será fiel. E Ele não tem favorito, todos nós seremos perdoados se confessarmos. E através do restabelecimento, da conexão, do relacionamento com Deus, você volta a ter graça, você fica feliz, você é preenchido. Nós precisamos nos preencher com Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá paz, nos dá alegria, e Ele nos dá o poder da graça, para não viver só para você, você vive agora para os outros. A graça, ela te cura e você se torna um instrumento de cura. A graça te liberta e você se torna um instrumento de libertação. Você realiza através da graça as obras que Jesus realizou, ou maiores, como a Bíblia diz. Através disso nós vivemos e começamos a entender que o plano de Deus ainda está em vigor. E você tem graça para entender que, a partir desse entendimento, você tem que ter confiança e fé. Você vai vencer, você vai pular este processo. Vai parar de pensar como aquela pessoa que você pensou antigamente. Você não é mais essa pessoa. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você é aquela pessoa alienada, aquela pessoa emocional, aquela pessoa que desacredita de tudo agora, que agora nada mais está bom, que a igreja não está mais boa, que não resolve nada vir para os cultos, que não resolve nada, fica em casa porque é a mesma coisa, você economiza, né? Talvez o dinheiro do combustível, do passe. O diabo ele coloca tantas misérias e acha que isso vai resolver. Acha que você tirando de Deus, tirando de uma vida com Deus, vai te levar a uma vida melhor. Tudo que você dá de maneira barata para Deus, você recebe o barato. Tudo que você paga um preço caro, você recebe um produto caro. Entregue o seu melhor, a sua melhor vida, o seu melhor ser, o seu melhor eu para Deus. Se torne o seu melhor, o seu melhor modelo. O seu modelo 2022, zerado. Carro 2023, mas modelo 2023. Estou perdendo aqui. Me ajuda aqui, homem. Oi. Isso, não, 22 de senhor sabia, né, homem? Carro, fabricação 2022, modelo 2023.
Sempre, você foi fabricado todos os dias hoje. A palavra chega, você pratica, você se renova e Deus te derrama a graça. Através disso, você agora já pensa lá na frente, o que Deus vai ter para mim em 2023? Eu já estou vivendo, mas bispo, eu não recebi 2022. Pense no futuro, tenha pensamentos de esperança para te dar um futuro que esperais. Se você espera, você precisa pensar, imaginar, visualizar, você precisa acreditar. Através disso, a gente renova as nossas forças. E dessa maneira, continuamos nesse propósito, nessa fé. E eu faço parte do plano de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor está nos alimentando todos os dias, meu Deus. Meu Pai, estamos aqui no melhor lugar, meu Pai, o Senhor nos dá graça para vencer, estamos recebendo graça, meu Deus, para ultrapassar, meu Pai, todos aqueles pensamentos, aqueles desejos miseráveis. Sim, meu Deus, que hoje o Senhor coloque, meu Pai, os planos do Senhor na nossa vida, na nossa visão, na nossa mente, meu Deus, no nosso espírito. Coloque, meu Pai, vivo, Senhor, os teus planos, que todos nós não venhamos, meu Pai, nesse último momento a nos perder. Sim, meu Deus, nós não fomos feitos, meu Pai, para serem derrotados. Meu Pai, nós fomos feitos para agradar o Senhor, e aquele que agrada o Senhor é vitorioso. Sim, meu Deus, que toda mentira, que toda seta que foi colocada nas mentes, no coração, meu Pai, que está sendo, meu Pai, alimentado, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, destruir, quebrar, anular, arrancar todas as mentiras, todas as setas inflamadas do maligno, meu Deus. Sim, meu Deus, que hoje possamos restabelecer a conexão, meu Pai, com o Senhor. Meu Pai, a verdade do plano poderoso, extraordinário que o Senhor tem para nós, que está dando assunto até para os anjos, meu Deus. Oh, meu Deus, visita cada coração. Meu Pai, derrama calmaria, derrama paz, derrama certeza, derrama convicção. Derrama, meu Pai, esse Espírito poderoso, daquele, meu Pai, que sabe que faz parte do exército de Davi. Sim, meu Pai, o mais fraco será como Davi, meu Pai. E nós fazemos parte deste exército. E o plano está em vigor. O plano está ainda ativo. Eu vou viver. Nós iremos tocar. Nós iremos caminhar e pisaremos aquilo que é nosso, meu Pai. Esta terra é nossa e seremos os conquistadores, os dominadores. Sim, meu Pai, somos autoridade, meu Pai, e temos o poder de dominar, de abraçar, de tomar posse daquilo que é meu Deus. Sim, meu Deus, que hoje nós possamos voltar, meu Pai, ao patamar do meu servo. Eu quero, meu Pai, buscar todos os dias, meu Deus, essa grandeza do cristão, ser chamado pelo Senhor de meu servo. Essa é a maior honra das nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Eu tenho, meu Pai, esse privilégio, essa honra de falar de Ti, Senhor. Meu Pai, falo como Paulo, meu Deus, nesse momento. Falo de coisas, meu Deus, que está além da minha capacidade. Mas sei que através da graça, meu Pai, eu tenho capacidade de falar do Senhor. Meu Pai, eu não falo tudo que o Senhor é, porque eu não sei, meu Pai. E é impossível saber, porque eu só sei o que o Senhor nos revela. Mas eu sei, meu Pai, que o pouco que é nos revelado é maior do que a nossa mente pode alcançar. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, eu amo a Ti. E que possamos viver essa vida todo dia com a certeza, meu Deus, que o nosso plano está em vigor e viveremos tudo aquilo que foi prometido. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos. Continue falando. Continue, meu Pai, nos ajudando, nos levantando, nos sustentando, meu Pai, nos amando, meu Deus, todos os dias. Obrigado, meu Deus. Eu te amo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus.